Aquele mano decide mudar, ele larga pro vinho. Sempre sossegado, mas na mente o ódio infinito. Tira o pente, coloca o pente, carinho puxado. Tá chegando a hora de se tomar com os aliados. Aprofundar os armamentos. Salve, salve família, um forte abraço a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma nossa live. Um de nós na voz. As nossas ideias, a nossa forma de pensar, a nossa vida, a nossa experiência política, tendo visibilidade, tendo voz, pela conquista desse espaço. Estou com sorte, eles querem ver, pois eu só quero um malote, malote. Malote de felicidade, de vida em abundância, não só para mim, para todos. Quando compartilhada é abençoada. A gente está aqui para falar na nossa live hoje de várias coisas. A violência da Guarda Municipal de Curitiba, a manifestação do Fora Bolsonaro, o 7 de setembro, o Narrativas Marginais, a nossa campanha que deu certo, e os projetos aqui da Câmara. Estou fazendo minhas tranças hoje aqui, ajustando meus horários. E queria, vocês estão me ouvindo aí? Salve, salve, salve família! Estamos ouvindo um som para quem vai me perguntar depois. O nome da música é 1212 Drão, do grupo De Menos Crime, rap nacional, original, linha de frente, tradicional. Diria-se que um clássico do rap, né? Com os meus parceiros, né? João, Berkeley, família, e estamos aqui para falar as nossas pautas, e a principal delas não poderia deixar de ser a violência de sábado. Sábado, 11 de setembro. Vocês sabem que data é 11 de setembro? O que ela representa para a história? Tá ligado, rapaziada? 11 de setembro é o World Trade Center, né? Aquela violência enorme que aconteceu nos Estados Unidos, duas torres. Dos Estados Unidos tem um ditado espanhol que diz: cria corvos e eles te arrancam os olhos. Dorme com cobra, acorda picado, envenenado. Os Estados Unidos, para fazer com que o Afeganistão fosse controlado por eles e não pela União Soviética, porque era a época da Guerra Fria, eles treinaram um grupo ultraconservador de direita, sempre, a carinha deles, antirrevolucionário, fundamentalista religioso. Que grupo era esse? Os Talibã. Que viraram terroristas, os Talibã, porque os Estados Unidos utilizou o país deles como quis e saiu. Não fortaleceu eles. E eles, já fundamentalistas, treinados pelos próprios Estados Unidos para combater o exército russo, numa vitória que teve os afegãos, o filme do Rambo fala isso. Assistam lá o filme Rambo, Rambo 1 ou Rambo 2, sei lá, o primeiro filme do Rambo é uma grande homenagem aos povos lá do Afeganistão, lá que lutaram. 11 de setembro. 11 de setembro também foi de 1973. Sabia, João, disso daí? Não. 11 de setembro de 73, mano. Além do World Trade Center, do bagulho dos Estados Unidos, terrorismo. Em 73, antes disso, portanto, foi o golpe militar que o Pinochet deu no Chile, tá ligado? Que gerou muitas mortes, que explodiu. Eles prenderam pessoas, mano, dentro do estádio, tá ligado? De tanta gente que eles prenderam, que era subversivo contra a ditadura militar, eles prenderam dentro de estádios, mano. E torturaram. Uma das torturas que eles faziam, que o Pinochet fazia, isso aberto e publicamente, era colocar rato em vagina, por exemplo, de mulheres, mano. Entre outras atrocidades. Havia uma tecnologia da tortura. Nesse momento a tortura tinha especialistas, e os especialistas eram da CIA, dos Estados Unidos, que davam cursos de tortura aqui na América do Sul. Então era uma tecnologia do mal, contra a vida. 11 de setembro de 1973, os Estados Unidos patrocinou o mal na América Latina
com muitas mortes, muita gente torturada, um mal infinito, né, incontável. E os Estados Unidos também acabou sendo vítima de um mal no 11 de setembro, embora ele também tenha criado a política do império, né, a era dos impérios. Já teve o Império Romano, teve alguns grandes impérios. A Inglaterra fez um império em um determinado momento, mas os Estados Unidos são um império hoje em dia, como os romanos que crucificaram Cristo foram no passado. 11 de setembro. Mas 11 de setembro agora de 2021, no Largo da Ordem, ou seja, na esfera da nossa convivência, da nossa cidade, do nosso município, o globo é gigante, né? O mundo está rodando, né? Mas aqui, ó, nesse pontinho bem pequeno, dando um zoom aqui, ó, onde nós vivemos, estamos fazendo nossas trans, aqui teve um 11 de setembro, sábado agora. Uma violência trágica que deixou órfãos e viúvas. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, tá ligado? E eu tive um entendimento há tempo atrás aí, que está lá em Tiago, capítulo 1, que se há uma definição, pela primeira vez eu tinha ouvido, né, uma definição da própria Bíblia, um resumão, uma resenha, o decantamento, a essência na pureza do cristianismo, está escrito lá: cuidar dos órfãos e das viúvas, e não se deixar levar por filosofias do mal, né, mundanas. Órfãos e viúvas é porque naquele momento, tá ligado, João? Eram as pessoas que estavam na pior situação possível. Quem morreu na guerra e deixou para trás numa sociedade patriarcal, dominadora, em que o homem era a família, o representante, o pater familias. Você ser viúva é você estar em descrédito, em desvantagem. Você ser um órfão é você estar frágil, sem ter a quem recorrer, à deriva no mundão. E pensei o seguinte, falei, a Guarda Municipal de Curitiba assassinou pelas costas um jovem de 22 anos de idade, que tinha uma filha com 1 ano. 1 ano. Que tinha uma esposa, que tinha uma família, e que tinha sua própria vida e o seu próprio direito de estar vivo. E de ir, vir e permanecer. Em qualquer lugar. Ah, mas era uma aglomeração, tinha pessoas. E por que dentro do ônibus? Por que na inauguração, por exemplo, ali no São Lourenço, daquele museu que o Rafael Greca inaugurou, que tinha mais de 500 pessoas num dos piores momentos da epidemia aqui para o município? Então não sejamos hipócritas. Porque o que confere direito à Guarda Municipal para ela entrar num lugar, para dispersar multidão? Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, desculpa, João. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, sabe qual foi a fundamentação para eu tomar um tiro na barriga, que era para ser bem pior, que eu coloquei no reflexo com a mão, e tomar um nas costas, que eu tomei logo depois? Foi dispersar a multidão. Não tinha coronavírus, porque o dispersar multidão existe há bastante tempo. O coronavírus foi a brecha que o sistema queria, para colocar a câmera de reconhecimento facial, para contratar mais polícia, para deixar a polícia mais violenta, para controlar mais as pessoas e, se tudo der certo, uma ditadurinha militar, né? Não é isso que os pilantras tentaram agora? 7 de setembro? Tomar o país de assalto? Achar que por estarem armados, mesmo sendo minoria que eles são, e as pesquisas estão demonstrando que eles são minoria, todas as pesquisas, mesmo sendo minoria, só porque estão armados e furiosos, que a raiva, a fúria, a ira, entre outros vícios, né? Mas a ira é um dos vícios dessas pessoas aí, ponto de convergência de muitos deles. Só porque estão armados e irados, acham que podem tomar o país à força. O Brasil é o país dos humildes, dos trabalhadores, das trabalhadoras, de pessoas guerreiras, como a população negra que sobrevive
depois de todo o processo que perdura ainda hoje, como a Dona Maria, empregada doméstica, acorda antes do sol nascer, volta para casa depois do sol se pôr, para limpar o chão da playboyzada. Quantas? Cuidado com os filhos das empregadas, hein? Eu vou te falar uma verdade. Quer me julgar? Me julga. Mas eu vou falar uma verdade para você. Eu tenho 3 melhores amigos, digamos assim, antigos amigos. Todos eles filhos de empregada. Um foi preso recentemente, uma espiral lenta, permanente de violência, que lhe colocou lá embaixo. Salve, salve Paraíba! Nós é de São Paulo, mas a nossa semente é lá da Paraíba. O fruto que não conhece a raiz não alimenta o espírito. Tamo junto. O que eu tava falando, João? Os teus amigos. Ah, os meus amigos. Salve Paraíba, é nóis. Filhos de empregada doméstica. Um foi afundado na espiral de violência, entrou num conflito mortal e está preso. O outro foi criminalizado pelo sistema de tal forma que eles enterraram ele vivo numa masmorra. 2 empregadas domésticas. O terceiro, meu parceiro que está em liberdade, construindo a caminhada política comigo, infelizmente, desde os 16 anos, faz uso de crack, entendeu? É refém dessa droga maldita que povoa o gueto. Porque aonde que tem as biqueiras que vende no varejo? Onde que tem um mercado barato? Aonde que a carne é barata? Aonde que as vidas são descartáveis? Aonde estar preso ou estar em liberdade tanto faz, dadas as condições dessa liberdade? Porque prisão não é só estar atrás das grades. Muita gente aqui fora está livre, mas está preso. Preso no preconceito, preso numa frustração, num trauma do passado, preso na droga, preso na violência, preso na própria ignorância. Várias formas de estar preso, né? A droga é uma delas. Estatística, né? Seguimos a estatística. Sem a vida, sem a liberdade, sem a representação política, as nossas vidas são desperdiçadas. Aquilo que a gente poderia oferecer, como eu, no limite da minha humildade, não sou nem mais nem menos, estou no meu caminho. Mas eu sei que eu sou vereador. Eu abro veredas. Eu abro caminhos para que outros venham. E eu sei que muita gente está vendo e falando, é possível fugir dessa estatística da autodestruição, da prisão e da morte, canalizando a revolta justa de um mundo tão desigual na política, nas possibilidades que nos são oferecidas de resistir sem ter que ao mesmo tempo se matar. Cuidado, irmão, não vai jogar tudo pro alto para tirarem a tua liberdade. Isso que é assalto. Porque os hipócritas, os injustos, eles julgam com mais facilidade. Quer descobrir alguém injusto? Dê a ela a oportunidade de julgar. Em quantidade e em qualidade. Julgam mal e julgam muito. Esses são os chamados homens de bem. São, sobretudo, hipócritas. Hipócritas, distorcem minhas palavras. Hipócritas, Filhos do sistema, quando vejo
lembro que ele já foi uma criança indefesa, mas o sistema a destruiu e hoje elas cresceram, continuando a competir, continuando a se matar e tentando acabar com outras crianças. É um ciclo, uma sociedade podre, uma semente podre, não dá bons frutos. Uma sociedade desigual, violenta, gera pessoas loucas, pessoas depressivas, pessoas com dependência nas drogas, pessoas alienadas dentro do trabalho, achando que trabalhar para comprar um carro e com muita sorte uma casa é o objetivo de vida de um ser humano. O ser humano é luz, nasceu para brilhar, é a imagem e semelhança. Não é para viver no esgoto da tristeza, do rancor, do ódio, da miséria. E também não é para ser alvo do Estado. A guarda municipal que atira de calibre 12 no meio de uma multidão com arma letal e mata um jovem com 22 perfurações nas costas, ela é produto da Babilônia, de uma sociedade que já não funciona mais, de uma sociedade que não preza a vida, essa luz, imagem e semelhança, uma sociedade que já não tem possibilidade de julgar os outros, porque são hipócritas. Distorcem as palavras da justiça, da paz, da possibilidade de vivermos em uma união e um objetivo comum. Promovem a guerra de todos contra todos. Se der a eles uma arma e uma pequena autoridade, eu sei o que eles podem fazer. Humilham, agridem, e se você deixar, eles te matam. E se você não deixar, eles também te matam. Porque o Estado deu para eles uma arma de fogo e um treinamento. E principalmente uma fé pública. E do nosso lado é preconceito. Ah, olha a cara dele. Olha o neguinho. Olha, tinha passagem. Olha, morava naquela quebrada. Olha, já tinha... A sua vida é sempre desperdiçada. A gente protocolou um projeto para que a gente consiga impor barreiras para isso. Porque a gente não está aqui só para denunciar o mal, né? Embora o mal tenha que ser denunciado constantemente. A gente está aqui também para propor. E a nossa proposta na Câmara dos Vereadores de Curitiba há meses, e que tem tentado sido engavetado de algum modo, arquivado, não conseguiram, mas estão fazendo o processo ser moroso, demorado, é a proposta de câmera corporal na Guarda Municipal de Curitiba. E câmera nas viaturas. E GPS nas viaturas. Para acompanhar e fiscalizar o trabalho desses profissionais. Servidor público, durante o exercício da função pública, ele tem que ser fiscalizado. Ah, mas e a privacidade? Não, privacidade você não tem. Privacidade? Policial armado que tem a vida em suas mãos para proteger ou para ceifar? Então por que a moça ali, por exemplo, do Shopping Miller, que eu fui esses dias ali em cima, para ir no cinema, esse dia não, faz tempo, mas eu percebi isso, daquele sanduíche lá, Subway. Um guichezinho de atendimento só ali, 2 câmeras, filmando elas, às 10 horas de trabalho, em tempo real. E ela falando com a outra que o patrão liga. E aí, por que sentou? Porque isso sim é crueldade. Porque ela preparar um sanduíche não tem a mesma importância de estar com a arma nas mãos, construindo a ordem social. Esse nosso projeto a gente julga muito importante. A gente também julga importante a outra parte. Salve, Márcio! Salve, salve! Salve, um salve a todos e todas. Vamos para cima.
Outra parte do nosso projeto que eles já arquivaram. Arquivaram, porque tem maioria, porque são a maioria, porque são o poder instituído, foi o nosso projeto de toxicológico. E não para punir, não estava escrito, porque a gente não é assim, não é a nossa ideia. Isso são eles, não nós. Eu escrevi no projeto o seguinte, que aquele guarda que no exame aleatório for constatado que faz uso de drogas, de química, cocaína e todas essas fitas, ele teria um acompanhamento médico, um afastamento do trabalho remunerado para tratamento, para voltar para o quadro. Porque não adianta ser hipócrita, negar o problema, porque esse problema existe. Um trabalho estressante, uma pessoa que entra com uma personalidade por um processo de militarização acaba tendo outra personalidade e isso gera nela um transtorno mental. Nem todo mundo tem vocação para dar tapa na cara dos humildes na rua. E também não estou dizendo que nem todos os guardas municipais fazem isso. Mas estou dizendo que há, sim, guardas municipais que fazem isso. E isso é inadmissível. Para mim, deveria ser para a parte boa da guarda que não adere a injustiças. Não basta silenciar e não fazer. O que me espanta num tempo como esse em que a gente vive não é a maldade dos maus, é a inércia, a omissão dos bons. É o não fazer nada enquanto não estou sendo atingido. Porque isso não faz de você bom. Mesmo que você doe cesta básica, isso faz de você egoísta. Enquanto não chegou em você, não é de fato um problema. E esse projeto foi arquivado. Um trabalho estressante, que tem um contato cotidiano com a droga, já que apreende a droga, fazendo prisões, efetuando prisões. E tem transtornos, eventualmente, alguns. Tem dependência, já vem antes de fazer o concurso, outros adquirem o vício depois. Tanto faz, mas a gente quer tentar compreender esse problema e resolver ele. Porque, para nós não é adianta. Para nós é ruim. A gente está na mira deles. Então, para a gente, a saúde desses caras, infelizmente ou felizmente, importa. Mas o fato é que o cara drogadão com o olhão desse tamanho, que te odeia e que vê um monstro na frente dele, ao invés de ver um ser humano, ele não pensa duas vezes para dar um tiro. Pelo amor, isso tem acontecido muito com a gente, infelizmente. E humilhado, agredido, zoado. E daí tem o Zé Povinho, que é a maioria, né? Cuspiu até em Jesus. Imagina o que não faz com nós. Não é? Ah, não, mas esse daí já não é aquele que já foi preso, levou uns tapas na cara aquela vez? É esse mesmo, aquele que o guarda municipal aquele dia chutou o crânio dele. Ah, mas não é esse que levou um tiro? Ah, então esse daí arruma confusão. Que linha de raciocínio é essa, parceiro? Como assim? Então quer dizer que quanto mais os caras me zoar, mais errado eu tô? Ah, não posso acreditar nisso. Porque por outra forma de pensar, então isso quer dizer fique quieto. É isso? Fique quieto que não vamos estar do teu lado? Não vim para agradar, irmão. Não vim para agradar. Você que está me assistindo, você nunca ouviu a seguinte frase de mim: ô, fulano, vota em mim. Fui candidato 2016, 18 e 20. Tive a minha caminhada. Nunca pedi um voto. Mas sempre cheguei e falei: ô sangue bom, ô minha querida, ô meu querido, se puder dar uma atenção aí nas nossas ideias, tá aqui, ó, assim que a gente pensa e a gente acha que a gente poderia aí ter uma condição de, entendeu? Na humilde. Não vou falar vota em mim se você não me conhece, por que você vai votar em mim? Essa frase não tem sentido. Só se ela esvazia o sentido da frase. Porque votar é confiar. A gente confia no nosso time. A gente confia em nós. E a gente sabe que a solução para esses tipos de problema só virão de nós. E isso está sendo demonstrado aí pelo Zé Povinho bolsonarista, né?
o que eles estão fazendo? Como o problema não chegou neles, ou chega neles por último, e outra base é muito ignorante e manipulada facilmente pela mídia e teorias de conspiração e despolitização, como disse o maluco lá, que eu esqueci o nome agora, Darcy Ribeiro, acho, sei lá, maluco lá, falou que o fracasso da educação no Brasil é, na verdade, um projeto, não é um fracasso, é um projeto. Ignorantizar o Brasil é retirar dele o conhecimento de sua própria história. Com certeza, Semelinha, a cor da pele, todo camburão tem um pouco de nave, a viatura vem chegando devagar. E de repente resolveu me parar. Dos caras já saiu de lá de dentro já gritando: aí, compadre CPD, se eu tiver que procurar, você tá fudido. Acho melhor você ir levando e entregando esse flagrante comigo. No início eram 3, depois vieram mais 4, agora eram 7 samurais da extorsão vasculhando o meu carro. Chega da minha mão. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapar na cara para me desmoralizar, tapar na cara para dizer quem é que manda, que os cavalos corredores ainda estão na banca. É o poder. A cor da pele, claro que desde sempre nesse país de herança escravocrata importa. A cor da pele, a classe social a que pertence, a região onde mora. Aqui nós estamos na periferia, aqui é a periferia. Essa área que veio de ocupação, né, João? Nas antigas, né? Não. Essa não, mas ali para baixo é, né? Pra baixo, sim. É, ali para baixo é, mas é periferia, porque ali do lado já era a margem, já era a área de ocupação. Então nós estamos na periferia da cidade. Diferente do que você estar na área nobre da cidade, numa abordagem ou em qualquer outra coisa. A geografia e tantos outros elementos, né? Mas respondendo você, importa demais. Sobretudo porque, como você sendo o retrato falado, você é visto como um problema a ser resolvido. E a sua pobreza, miséria ou vulnerabilidade, seja ela qual for, não conta mais com a solidariedade social. Não é uma política de previdência social. Não é uma política de assistência social. Para você, tem que ser uma política de segurança pública, porque você é uma ameaça. Para você, quem resolve é a polícia, e não uma política de assistência. Cabuloso. Violento. E isso explica Curitiba, por exemplo, ter 77,5% de eleitorado bolsonarista na eleição. Foi esse o número, 77,5%. Essas pessoas acreditam que o problema está nas outras. Olham para o cisco no olho do irmão, uma trave nos próprios olhos. São pessoas cegas pelos próprios vícios. Gostam de julgar. E elas são maioria. E um dos elementos é esse: se sentir europeu. Ter a cara da riqueza. É um país que constrói a riqueza como se fosse uma patricinha de Beverly Hills. A cara da riqueza. Não é essa a cara da riqueza no nosso país? Então qual que é a cara da pobreza? Porque ela existe, se existe a da riqueza. A da pobreza é o personagem que faz blackface no programa Zorra Total. Tira os dentes, fala nojento e já era. O Zé Povinho acredita que essas pessoas é que são o mal. As pessoas que mais trabalham, que mais batalham e que têm uma dificuldade para sobreviver num ambiente tão hostil. E o Zé Povinho, bolsonarista, fala: não,
Bandido bom é bandido morto, enquanto o bandido é o filho da empregada dele, que é usuário de crack porque não teve o pai, não teve a mãe presente, porque estava limpando a bunda do playboy mesmo, e com 14, 15 anos já cheirava a cola e provou várias drogas e já chegou no crack, até hoje não. Esse tem que morrer. Mas quando chega no Beto Richa, eu nunca vi ninguém com a Operação Quadro Negro desviou milhões aí do colégio, de construção de colégio, ex-governador. Não, não. Foi prefeito 2 vezes aqui, foi governador 2 vezes. Só não terminou o último mandato de governador porque foi preso. A cara do Estado e principalmente da cidade. Mas não de você que me assiste, de tantos dos nossos e de uma outra Curitiba. A Curitiba que não está dentro do cartão postal. A Curitiba que é underground, que está pelo subterrâneo, que está confabulando, que está trocando ideia, que está vendo a hora certa de se levantar com força e se colocar no poder. Se colocar frente a essa polícia, que é a 5ª polícia que mais mata no Brasil. Curitiba não é a 5ª e o Paraná não são o 5º estado e cidade de demografia, de gente, de povo. Então por que tem a 5ª polícia que mais mata em número absoluto? Por que a polícia aqui está matando tanto? O guarda do Largo da Ordem talvez saiba nos responder. Covardia. Um moleque tomou um tiro na Praça do Gaúcho pelas costas de arma letal, de 38 na bunda, porque estava pichando. O moleque ficou meses e meses e meses, ano, numa cama, torcendo, sem sentir o pé, a sola do pé, movimentar a perna. Torcendo para a fisioterapia dar certo. E o que o prefeito fez? Deu uma medalha pro guarda. Sabe o que aconteceu com esse guarda? Que Deus o tenha. Morreu de ataque cardíaco dentro do trabalho dele, que era o cemitério municipal. Que triste ironia. Triste ironia. Porque a vida, seja ela qual for, tem que ser preservada. Enquanto a vida há esperança de mudança. A gente espera que esse público bolsonarista coloque o orgulho de lado e percebam os vícios, os erros, os preconceitos, a violência, o ódio. Percebam que está dentro de uma igreja fazendo arminha ou apoiando um candidato político que representa os poderes mundanos. Não pode ser algo espiritual, superior, puro, de amor ao próximo e a Deus. Não tem sentido. Então esperamos que você largue o orgulho, admita e a gente faça um impeachment, né, do Bolsonaro o quanto antes. Depende de você. A gente esteve na manifestação do 7 de setembro. 7 de setembro, grito dos excluídos. Mano, estivemos na ocupação em Campo Magro, Nova Esperança, uma quebrada sem palavras. Salve aí, Movimento Popular por Moradia, Curitiba e região metropolitana. Representam a luta do sofredor, dos humildes, do injustiçado, das Dona Maria Ascendente, que depois de uma vida de trabalho, tem 3, 4 filhos para criar, um marido que morreu, está preso ou abandonou, e ela está lá firme e forte, enfiando uma estaca num pedaço de terra, uma bandeira e conquistando a lua para ela. Falando, aqui é meu. Já cansei. Uma vida de exclusão, de privação, de miséria e tanto suor, cansei. Essa terra é minha. Aqui eu vou morrer, em paz. Máximo respeito, Dona Maria. Tamo junto. No que a gente puder, a gente vai estar junto com a senhora nessa luta. Minha mãe também, a Dona Raimunda, que trabalhou a vida toda e não tem a terrinha, 1 metro quadrado dela, para descansar. Voltou. Então, um salve especial a todas as Donas Maria, todas as lutas por moradia e ao Movimento Popular por Moradia e ao Grito dos Excluídos. MST esteve por lá, tá ligado? Organizando aí, ó. Eu não sou do MST, tá ligado? Que é rural. De longe eu até que curti, achava legal, não tem como não achar. Mas de perto, eu tirei o meu chapéu. Salve MST. Tamo junto.
teve o movimento popular por moradia e vários outros movimentos progressistas de esquerda que estão regando o solo da justiça para que as futuras gerações se alimentem da justiça, se alimentem da igualdade, se alimente do amor, da possibilidade de confraternização entre os seres humanos. Isso é possível, não pode ser um sonho. Por quê? A gente tem que viver no mundo como se ele fosse uma luta, como se ele fosse uma disputa, uma corrida do Dick Vigarista, que pessoas como Michel Temer, pessoas como Bolsonaro, como Ratinho, pai e filho, como Rafael Greca, os herdeiros de sempre, desde sempre no poder, por que eles continuam sempre no poder? Por que a gente não se espanta com isso? A gente estava lá se espantando e gritando. Grito dos excluídos. Foi na ocupação, acontece todo ano. Saiba mais sobre isso daí, se informe. Firmeza? E no mesmo dia, 7 de setembro, na parte da tarde, a gente esteve na manifestação fora Bolsonaro. A gente não foi na parte da manhã para evitar o conflito. Mas é o seguinte, o que vocês quiserem nós está querendo. Mas a gente evita. Não inveje o homem violento e nem siga nenhum de seus caminhos. A gente acredita nessas palavras também. Então a gente foi na parte da tarde, organizamos a manifestação. A galera da esquerda tradicional, digamos assim, né? Tal, pá, da hora, legal. Mas agora eu vou fazer aqui uma crítica. Vou ser obrigado a fazer uma crítica. Na moral, eu sei que a gente fala, às vezes fala entre umas bolhas de esquerda e a galera não está acostumado muito a receber críticas, porque sempre está apontando para alguém que é o bolsonarismo, que é o fascismo, de fato, né? Tem que ser apontado sempre mesmo. Mas esse apontar o outro não pode ser uma desculpa para não se ver, não se enxergar, não melhorar, não se perceber. E eu acho que a esquerda, uma fração dela, não a maioria, claro, mas uma fração significativa dela, que ocupa postos de poder, ela não quer compreender a derrota da forma de se comunicar, de atuar, de transformar e de postular, de colocar. Sobretudo nessa época de moralização. A gente vive num moralismo, na verdade, muito grande também. Que tem a ver também com essa revolução sexual e liberal e etc, que é natural. Por outro lado, vem um moralismo tanto da direita, mas como também da esquerda, a gente sabe disso. Claro que às vezes vem travestidos nas pautas mais radicais que vieram dos melhores livros, dos melhores parágrafos, das melhores teorias, que só os iluminados da universidade sabem. Beleza, legal, mas estou falando do povo, de uma amplitude maior. Nesse sentido, a comunicação falhou. O Mano Brown já falou isso, né? E falou muito bem, retornou essa fala agora no podcast, mano a mano, indico todo mundo assistir. Ele foi lá e deu a ideia, né? Falou, papai, explicou melhor aquele momento que ele fala que o PT, por exemplo, se desgrudou das bases. O PT, que é popular ainda. Agora, se você for para os outros partidos de esquerda, que são minoritários e de vanguarda e muito mais vinculados ainda à universidade, fica mais difícil ainda. Firmeza. O ato, a manifestação 7 de setembro, foi da hora, veio movimentos vários e tal, e pá, mas veio menos gente, por exemplo, do que aquela manifestação primeira do Fora Bolsonaro lá atrás, a primeira. Veio bastante gente. Depois daquilo, só diminuiu, a ponto de agora ter um grupo que normalmente são uma galera ou organizada em movimentos, ou uma galera mais politizada que está em manifestações de forma geral. Não tem um extrato mais popular, com exceção dos movimentos, aí que eu tiro meu chapéu de novo, os movimentos de moradia, que conseguem ainda dar uma diversidade de fato, material, uma diversidade material para as manifestações. Não digo diversidade de pessoas da mesma universidade, do mesmo colégio, do mesmo extrato social, que convivem entre si, que compartilham e formam ideias em comum, mesmo que debatendo entre... Não, isso é a bolha. Pessoas de fora, realmente, a tiazinha evangélica, o tiozinho que é do candomblé, o parceirinho que é ex-presidiário, a moça que trabalha em casa de família, o irmãozinho que é do linha de produção operária, vários personagens do mundo real, né? Então uma riqueza que o mundo traz, né? E eles trouxeram. No mais,
a mesma parada, um caminhão de som, falas repetidas, pessoas embaixo do caminhão lutando para ver quem fala, pessoas dos tais movimentos que são movimentos de si próprios. Eu represento o movimento X, a pessoa mesmo que criou o nome, ela tem ela mesma como militante, mas avalia que tem que ter a sua fala lá por algum motivo, normalmente vaidade, às vezes travestida de ingenuidade, que acredita que a sua voz é tão brilhante, tão à frente, que ele sozinho é um representante legítimo daquela causa e que ele sozinho pode conferir a ele mesmo o direito de falar por todos, porque ele realmente é brilhante e ele se convenceu disso. Beleza, mas eu não concordo. Para mim, movimento desse tipo aí, e tem que criar, não estou dizendo, todo movimento começa com 1, com 2, com 3, mas tem que ter o esforço de se comunicar com a população para que esse movimento seja real. E essa briga de egos se reflete na organização das falas, do espaço e tudo isso. Mas um fato me chamou a atenção. Um fato me chamou a atenção. No meio da luta contra o fascismo, tão importante e para nós tão cara, porque a gente paga em vidas, em sangue, em violência, em liberdade, pessoas presas, reconhecimento fotográfico, violência policial, pé na porta, tortura, bandido bom é bandido morto, desde que sejam pessoas parecidas conosco, nunca com eles. Nesses tempos de fascismo, que a gente é pesado em arroba, segundo o próprio Bolsonaro, a gente é visto como animais. Nesses tempos de fascismo, olha a treta que me acontece. A luta contra o fascismo, que é uma manifestação, mostrar força, unidade e conflito com os caras, para eles perceberem conflito no sentido político, deles mostrar para eles que nós somos a maioria. Então eles têm que nos respeitar e respeitar a democracia. Nesse momento, não, tem lá, alguém olha, olha lá, João, olha lá, o tamanho daquela bandeira lá na frente, aqueles caras daquele partido lá, João. Olha o tamanho daquela bandeira daqueles caras, mano. Os caras estão querendo roubar a manifestação pra eles. E os caras lá na frente, mano, a bandeira é nossa, nós se adiantou no bagulho, nós queremos mostrar nosso nome, porque nós achamos que nós é bonito e nós gostamos do nosso nome. E do outro lado, olha lá. Daí foi a outra, tira daqui, dá, aqui tá certo. Dá da bandeira. Não dou, empurrou, opa, você me empurrou. Ei, papapá, qual fita, machismo. E daí de repente sobe no caminhão. Eu não sei dos detalhes, e pode ser que tenha sido isso ou aquilo. Não estou julgando o fato em si, só a observação do fato que eu estava lá, né? A observação de longe ali, né? Daí a pessoa vai lá no caminhão, sobe, faz inscrição. Que é o seguinte, que fulano é machista, e que fulano, pá, daí o cara vai lá e fala, você é racista, daí o outro fala, vamos tomar no cu, daí o outro chegou, como aconteceu na última manifestação, na penúltima, você é homofóbico, por quê? Porque mandou o Bolsonaro tomar no cu, foi isso que aconteceu. Chamaram o líder do Movimento Popular por Moradia, um deles, de machista, porque ele mandou o Bolsonaro tomar... Mano, os egos inflando. Por isso que eu gosto da humildade, tá ligado, João? Por isso que eu gosto da humildade, irmão. Sabe por quê? Porque tem um ditado que diz bem assim, ó. Olha que bonito esse ditado. Humildade não ocupa espaço. É só chegar. É igual aqui, ó. O salão de beleza aqui, de beleza, não, de cabeleireiro do João aqui, ó. Porque beleza com nós é difícil. Estamos estragados. Dá um jeito. Dá um jeito aqui. Uma manobra, uma química. É só chegar, é ou não é, João? É nóis. É só chegar, irmão. Vai ser bem chegado. A humildade não ocupa espaço. Mas a vaidade, meu parceiro, a vaidade, dois vaidosos, mano, o mundo é pequeno para eles. Se um entrar na reta contra o outro, vai inflando. Ou se um alimentar o outro, vai inflando. No meio disso tudo, irmão, a gente tem que conviver com os estratos universitários, politizados, radicais, que gostam de expor publicamente os seus conflitos
para tentar de algum modo não resolvê-los e extrair uma politização ou um lucro político. Os dois não me descem bem. Por que não conseguimos conviver? Ou por que vocês aí da universidade não conseguem conviver? Por que essa linguagem do conflito, da fragmentação, da desunião? Por que no momento de fascismo? Eu sei por quê. Sabe por quê, João? Por quê? Porque só sente de verdade a urgência de mudar as coisas quem sente as coisas na própria pele. Vou te falar o seguinte, João. Quanto que é 1 minuto em segundo? 60 segundos. Ele é igual pra mim, é igual pra você, é igual aqui pro Berkeley, ou não é? Ele é igual pra todo mundo, não é? Sim. Agora eu vou te falar uma fita. 60 segundos é totalmente... 1 minuto é totalmente diferente na experiência de vida de um ser humano. 60 segundos de um para outro. Porque o tempo não é uma invenção que alguém falou ali, cronômetro, não é uma máquina. O tempo é vida. A gente sabe disso. Então 60 segundos, 1 minuto, é totalmente diferente para a pessoa que está suando do lado de fora do banheiro, batendo, falando, por favor, tá foda, tá embaçado, comi um bagulho que não me fez bem, do que para alguém que está com gibi da Mônica, um fone de ouvido do lado de dentro, suave. É 1 minuto. Para um, não é nada. Para o outro, é tudo. Se ligou? Só quem vive sabe o que a gente tem que fazer para se integrar. Aí, voltou? Voltou, não voltou? Voltou. Voltou. Boa para nós. O tempo é diferente. Os problemas são diferentes. Então a gente tem uma necessidade de ceder, de compreender, de ter tolerância com os nossos diferentes numa luta que é igual. Justamente porque a luta é igual. E é esse o ponto que quem está na margem e mais sofre, fala, é aí que eu tenho que me unir para ficar forte. Porque é eu que estou perdendo. Então a gente cede. Ó, o Movimento Popular por Moradia é um exemplo disso. Não falaram que o mano lá tiraram o microfone dele em cima do caminhão. Chamaram ele de machista em cima do caminhão. Porque ele mandou o Bolsonaro tomar no cu. Não fizeram isso? Retiraram a fala dele, que é um mano sofredor, humilde de periferia, de uma ruazinha de barro, justo e verdadeiro. Não fizeram isso? Por vaidade. Pela oportunidade de ser quem dita e julga. Agora me diga o contrário. O que aconteceu na última manifestação? O Movimento Popular por Moradia deixou de estar na luta? Se fosse vaidade, deixaria. Falei, humilhou nós, mas deixa quieto. Não, eles estiveram lá. Foram de novo o maior movimento organizado dentro da manifestação. Sabe por quê? Porque eles são humildes. E os humildes estão acostumados a conceder estrategicamente, a tolerar e a fazer um exercício de empatia, que é compreensão. Compreender e falar, eles não sabem o que fazem. E por isso estão nessa guerra fratricida. Por isso, como você estava falando naquela hora, João, dão maus exemplos. E a gente, que é da esquerda, que é PT, que é pobre, que é preto, que é quebrada, a gente que quer mudança, a gente não tem nem o que falar, porque realmente dão mau exemplo. Eu estou mentindo, João? Verdade. Queima a cara. Queima a cara dos humildes. Agora eu vou te falar uma fita. Manifestação dia 12 fora Bolsonaro. Não, daí não. Tá tirando? Ô MBL, tá de palhaçada? Tá de palhaçada? Palhaçada, daí não. E com Ô mano, 2013 o que esses caras fizeram? O MBL tirava foto com a polícia. Tirou foto com o Eduardo Cunha. Deu hashtag bandido bom é bandido morto.
falou que a Marielle, quando morreu, falou que a Marielle era bandida, que ela é envolvida com bandido, que não tinha como defender. Retuitou aquela juíza racista, nojenta do Rio de Janeiro, que é a desembargadora, a justiça, a que distribui a justiça, infelizmente para nós. Olha que loucura. Gente como essa, que antes de saber qualquer coisa da vida da Marielle, disse que ela era o quê? Mulher de bandido. Totalmente errado, hein? Totalmente errado. A gente não cola com eles. Eles não querem o fim do fascismo. Eles querem um fascismo mais efetivo, mais clean, mais arrumado, mais limpinho, para enganar melhor. Eles não querem um ignorante, tá ok, militar. E a gente não quer nenhum e nem outro. Então a gente não cola com eles, não, a gente não se ilude. Firmeza? Quem foi, sabe seus motivos. A gente não vai e não apoia. Beleza? Inclusive a gente acabou de falar que é contra a violência militar no país. Essa militarização é que se reflete em tudo. Principalmente nos campos de treinamento de tiro, que está em todos os lugares, no número de pessoas que compraram arma, nos campos de airsoft, na tecnologia, inclusive dos games, mas não só dos games, dos filmes, militar. O militarismo está no ápice. Os policiais são vistos como heróis, o que encoraja um guarda municipal a sair com a arma letal e dar um tiro e matar uma pessoa. Falar mais, hoje eu estou falando, né? E eu acho que tem que falar, e também não estou falando que eu tô falando, o que eu estou falando é verdade. Desconfie de tudo e corram atrás. Pensem sempre com as suas cabeças. Não sejam cenário na nossa luta e na nossa reflexão. Questionem, por que isso foi parar aí? Quem colocou? O que é isso? Como é feito? Quem é aquele? De onde vem? As perguntas mais simples são as mais necessárias. Não tenha vergonha de perguntar. Pense com a sua cabeça. Porque a gente quer aliado, guerreiro, de mente, de coração e de espírito. Para que sejam fortes nessa luta contra o fascismo. Porque eles só se unem pela ira e pela ignorância, pelos vícios humanos. Por isso a gente vai atrás. Para tentar de algum modo parar essa corrente, essa maré que nos afoga. Quantos são os nossos mortos? Olhe para trás, eu vejo muitos. Infelizmente. É isso que eu digo que o tempo é diferente. É por isso que eu digo que o termômetro, a régua das urgências da transformação social tem que vir a partir das pessoas que vivem. Não as que dizem que vivem. Não as que recortam uma dimensão dessa vivência dessas pessoas e falam, ó, eu sou igual. Não. Vivem, de fato. Em totalidade, universalidade, em todos os elementos. Quem são essas pessoas? Essas pessoas é que tem que falar. Não sou dono da verdade. Mas se eu tenho a possibilidade de falar, calado, eu não ficarei. Não chega ao fascismo, e o chega ao fascismo necessita de uma organização mais fraterna, mais convergente, mais unitária, mais forte, que consiga estabelecer passos a serem dados conjuntamente numa direção que expulse o fascismo de nosso país, que somem as pessoas às nossas organizações. A disputa pequena, tacanha, de siglas, de bandeiras. Tantas bandeiras para tão poucas pessoas, vocês não pensam nisso? Isso é desproporcional, para ser técnico na minha linguagem. Vocês não pensam nisso? Por que tantas bandeiras? Tão poucas pessoas? Ah, somos mais ricos, mais diversos, mais democratas. Não somos os que seguem o coro uníssono do berrante. Não somos gado. Da hora.
Mas o que não é vocês, o que não é espelho, Narciso não gosta do que não é espelho, né? O que não é vocês é tudo gado. Todo mundo é coxinha em 2013? Todo mundo é coxinha nas últimas manifestações? Todo mundo é fascista? Todo mundo que votou no Bolsonaro em Curitiba é fascista? Não. Muitos enganados, muitos ignorantizados. A falta de educação, como eu falei, é um projeto no nosso país para que gere pessoas que o pau votando no machado, a barata votando no inseticida e aí por diante. Acontece justamente porque é um plano político. O Beto Richa não tirou dinheiro da aposentadoria dos juízes. Ele tirou dinheiro na Operação Quadro Negro, segundo a Operação Quadro Negro, do dinheiro de construção de escolas nas periferias e no interior do estado. O útil para ele, que era o piloto nas planilhas da Odebrecht, na época da Lava Jato, o útil para ele, que gosta de carros importados, muitos, e é o agradável, porque também retira a possibilidade de educação e de resistência da população contra pessoas como ele, inclusive. Então, unidade na luta, fraternidade na organização e métodos criativos. A gente pode colocar uma banda, um grupo, um grafite, poesias. A gente pode fazer infinitas coisas. Discursos políticos mais contundentes, abrir a fala para mais pessoas. A gente pode fazer muitas coisas. Vários núcleos dentro da manifestação. A gente pode fazer muitas coisas criativas horizontalmente, que não precise necessariamente de um carro de som e de uma direção tão rigorosa. A quem interessa uma direção tão rigorosa e hierárquica de uma manifestação? Não me interessa. Eu não acho. Ah, Renato, você não participou do comitê do fórum da organização. Não. E mesmo assim estou falando. Ah, então você é um antidemocrático? Não, mano. Por quê? Se não é organizando algum bagulho que vocês organizam, então eu que sou antidemocrático. Então vocês representam a grande maioria da população curitibana? Eu vou dizer que não. No limite da humildade. Mas vou dizer que não. Firmeza sem querer tirar. Ninguém. Jamais. Mas não é disso. Estamos juntos na luta hoje, amanhã e sempre, desde que nosso objetivo seja o mesmo. Como diz o Mano Brown, para que degladiar? E como diz também o Jorge Ben, se o seu fundamento é o mesmo que o meu, a gente vai se encontrar lá na frente. Vamos ver quem finca a estaca por primeiro. Firmeza? Daí sim a participação será popular nesses atos, quando a população perceber que não é um jogo de vaidades. Não que tudo seja um jogo de vaidades, mas que uma boa parte é um jogo de vaidades. Isso não é legal. Responda meu inbox querido. Salve, professor! Responderei sim. Professor, admiro os professores. Um salve, um forte abraço aos professores. Salve ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Projetos de lei na Câmara, na CCJ. Mano, eu vou falar uma fita pra vocês aqui. Poderia não falar. É coisa foda, que é foda, é embaçado. Mas eu vou falar. Numa cidade muito distante, Brusundanga, livro do Lima Barreto, Brusundanga, um lugar muito distante daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui, que existem homens da lei que cumprem, existem homens maus que viram homens bons. Num lugar confuso como esse, em Brusundanga, que não é aqui, foi feita uma homenagem de cidadão honorário. Essas homenagens, numa câmera lá deles, a um cidadão que estuprou uma menina. Paia pra caralho, hein? Um processo sigiloso, não sei o que, e também expor a vítima, né? Então uma série de fatores travam, né? Mas lá, nas Brusунdangas, livro do Lima Barreto,
acontecem muitas coisas erradas. Se esse homenageia e esse se sente homenageado, esse aceita a homenagem, esse se reflete nesse. Os dois se encontram em uma mesma imagem, no que entendem como honestidade, como exemplo. Será que a câmera de Brusundangas é isso? É um retrato tão abjeto, tão repugnante? Que mundo difícil de ponta cabeça é esse? Será que um narrador da história de Brusundangas, ao saber, não deveria narrar? Que mundo difícil é esse? Que mundo difícil é esse que a gente vive, hein? Que Câmara dos Vereadores é essa? Que lugar é esse? Um lugar cabuloso. Cabuloso é o Brasil, hein? Vocês viram o jantar em que tiram sarro do presidente Bolsonaro? Vocês viram as pessoas? Vocês viram quem estava? O presidente da Bandeirantes, o cara da Globo News, o banqueiro, o coronel, o milionário, o bilionário junto. Essas eram as pessoas que comandam o nosso país, homens velhos, brancos, gordos, ricos, bilionários. 40 e poucos novos bilionários surgiram nesse ano, durante a pandemia. Milhares de pessoas caíram da linha da pobreza para a linha da miséria, insegurança alimentar, fome, não sabe se vão comer amanhã. Milhares. Essas pessoas trabalham agora pela metade do preço e o dobro do tempo. Porque agora o desemprego aumentou e a crise virou uma desculpa para retirar direito do trabalhador. Esses são os tempos em que a gente vive. Nesses tempos aí, essas pessoas que estão miserabilizadas estão alimentando as fortunas de bilionários. A sua miséria alimenta a fartura de bilionários, como o Lehman, o cara mais rico do Brasil lá, que mora, sei lá, na Suíça. O cara mais rico do Brasil mora na Suíça. Ah, não, mas ele viveu a vida toda, a família, daí você olha lá, o cara, não, o vô dele já veio rico pra cá, da Europa, daí ele continuou, sugou e voltou. Colonização, o nome disso, não é? Quando nós vemos na escola, né? Colonização, o europeu vem, mata, explora e depois volta para a Europa. Colonização moderna. E o capitalismo vende isso como mérito, como brilhantismo, como esforço. Se você quiser, você é um novo bilionário, com exceção de 99% da população. Quem são os bilionários? Quem são essas pessoas? Por que eles não pagam imposto proporcional às suas riquezas? Por que essas pessoas comandam a nação, como esse jantar com Michel Temer demonstrou? Quem freou o excesso bolsonarista no 7 de setembro foi o Michel Temer. É claro, além da falta de apoio que o Bolsonaro teve. Ah, não, teve um monte de gente no Brasil todo. Verdade, verdade. Bastante gente. Brasil todo. Inclusive, na Praça Tiradentes, um parceiro meu que infelizmente é adito do crack aí, que fica meio pela rua, dorme na rua, etc., falou que os caras estavam dando 100ão, acredita nisso, João? 100ão e uma camiseta verde e amarela e uma bandeira, para você entrar com eles no show de horrores. E daí tinha maluco, olha só que os caras também já são espertos, né? Daí já tinha um maluco que se ligou e já estava recrutando ali por perto, e dando 50ão, 70ão pro outro e ganhando 30ão em cada um que ele angariava. E já fazendo o corre dele ali já. E daí conseguiram um monte de gente que estava ganhando 100ão para ficar ali 2, 3 horas com a bandeirinha na mão, aí verde e amarela, não estamos, é isso aí. Olha o nível
dessa manifestação bolsonarista, mano. Cabulosa. Então quem freou foi também a falta de popularidade. Teve bastante gente, mas ainda assim a minoria da população brasileira. Não foi milhões de pessoas em todos os lugares. Olha em Curitiba como exemplo. Tinha 1 milhão de pessoas na rua? Não. Curitiba tem aproximadamente 200 milhões de pessoas. 2 milhões. 2 milhões, né, de pessoas? É, né? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. E aí? Foi ali sem... Enfim. Então, o empresariado freou. Essas pessoas é que hoje regem a nação, ditam os caminhos e falam as margens de ação minha, por exemplo, ditam. A maioria na Câmara dos Vereadores são pessoas que prestam contas a essas pessoas. Quem que fundou o Partido Novo? Vai atrás. Quem são os milionários? Quem são as pessoas do PSL? Do PSDB? Quem é a elite? Quem é o Rafael Greca? Ponto. Vai atrás. Família Macedo. Rafael, não sei o que, Valdomiro Greca de Macedo. Família Macedo. Vai atrás deles. Segundo o livro do professor Ricardo de Oliveira, família Macedo, faz parte das 62 famílias que dominam o estado do Paraná e o Brasil desde a época da sesmaria, da colonização, do domínio imperial português. É o mesmo trajeto. É claro que no meio disso tudo a gente pode fazer várias coisas, como, por exemplo, fazer aprovar nosso projeto de câmeras corporais. Fazer a luta contra o bolsonarismo, como a gente está fazendo aqui, tentando. PSC, os evangélicos. Hoje eu falei, o mano está falando que PSC evangélico tem que falar essa fita também. Vocês viram aquilo? 2 coisas que eu vou falar. Uma crítica a eles, uma crítica ao campo progressista também. Não apontar o dedo para o outro para esquecer dos nossos próprios erros, que assim a gente também não vai para frente. Sem minhas palavras hipócritas, filhos Do sistema. Hipócritas, filhos do sistema. Eu hoje, ontem na Câmara dos Vereadores, disse: a ação da Guarda Municipal violenta, irresponsável, inconsequente, covarde, porque um tiro pelas costas, 8 marcas. O moleque foi alvejado 8 vezes, porque era um tiro de 12 pelas costas, a menos de 10 metros, segundo as testemunhas. Um moleque que não tinha nada a ver com nada, e nada estava acontecendo que justificasse nem 1% dessa violência. Essa ação da Guarda Municipal, órgão do Estado, gerou uma viúva, entre outras coisas, uma viúva e um órfão de pai, obviamente. Gerou. Falei para eles, bancada evangélica, no meu entendimento que eu tive, em Tiago, como eu já falei aqui, capítulo 1, está escrito que a essência do cristianismo é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque naquele momento, naquela sociedade, eram os mais frágeis e excluídos. Viúvas de maioria imigrante, inclusive, órfãos, vítimas de guerras, extermínios e genocídios. E não se corromper por filosofias mundanas é o resumo da ópera. Vocês não vão se somar a mim nessa denúncia de uma injustiça que gera um órfão e uma viúva? Cabuloso. Cabuloso. A quem vocês servem?
ao Deus Dinheiro, que é o poder, que é o Rafael Greca, que vocês são vice-líder, pastor Osias de Moraes da Igreja Universal do Reino de Deus, é o vice-líder do Rafael Greca na Câmara. As vontades do Rafael Greca atuam sobre o seu corpo, sobre o seu pensamento, sobre o seu espírito, sobre a sua própria vontade, sobre a sua autonomia. Mas como ele utiliza o título de pastor, inclusive no nome eleitoral, então Deus também lhe faz de instrumento de justiça, mas Deus ou Rafael Greca de fato determinam as ações? Quando eu vejo que não se soma a mim num grito de justiça, num clamor como esse, parece que está servindo a Rafael Greca, porque na Escritura Sagrada está escrito isso que Tiago falou. Que tempos são esses de maus pastores e de falsos profetas? Tempos difíceis, tempos em que o mal impera e marcha pela tarde, embaixo do sol. Tempo cabuloso, tempo de sobrevivência e de necessidade de união. Então, nas próximas manifestações fora Bolsonaro, vamos todos e todas, vamos geral, vamos em massa, chamem os amigos, as amigas, o colega, o familiar, vamos todo mundo. Talvez menos bandeiras, menos ego, menos necessidades de ser e mais de pertencer. Vamos junto, vamos forte. Firmeza? Essa é a nossa live de hoje. Um forte abraço para quem fica. Ó, as trancinhas tá ficando monstro. Dá um salve aí, João. Faz o teu merchan. Mas aí, galera, estamos aí dando um talento aí no Renato aí. Precisar aí, dar um salve aí no Insta ali ou no WhatsApp ali. Como é que acha lá? Como é que acha no Insta? Na live aí, né? Dá uma olhadinha. Isso aí. Silvérios John aí, ó. Só chegar lá no Silvérios John Braids ali, dá um salve lá no direct, é nóis. Ó aí, ó. E vários tipos de solta, vários tipos. Dread, tudo mais.